Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Da Ideia ao Negócio, uma série definitiva, uma trilha definitiva para que você possa tirar de uma vez por todas a sua ideia do papel. E eu quero já de cara, de imediato, já te agradecer por estar aqui nesse terceiro vídeo. Você podia hoje, nesse momento, estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está buscando ser o empresário que a tua empresa merece que você seja. E isso é muito importante, porque a maioria das profissões mais reconhecidas do mundo, elas são, a maioria não, posso dizer que todas as profissões mais reconhecidas do mundo, elas precisam que o profissional se dedique anos, às vezes 10, 12, às vezes 20 anos como um pesquisador, para que ele possa se tornar um especialista na área. E quando a gente fala de empreender, a gente acha que simplesmente, empiricamente, a gente vai conseguir tudo que a gente quer, a gente vai realizar os sonhos que a gente determinou lá no início do negócio, e não é muito assim que funciona. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns pela sua atitude, parabéns por você estar buscando ser o empresário que você e os seus sonhos merecem, ok? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse terceiro vídeo, estou muito feliz da gente ter já chegado a esse terceiro vídeo, né? Porque a gente nos dois últimos vídeos construímos uma base psicológica, digamos assim, para que, se é que a gente pode dizer assim, psicológica, para que a gente possa ir para esse próximo nível, né? Ou seja, a gente se preparou psicologicamente para que a gente pudesse alçar novos voos. E a gente está falando aqui de um tanto de coisa que ainda precisa ser construída daqui para frente. Mas essa primeira parte, essa parte psicológica, essa parte fundamental que eu gosto de dizer, ela é primordial. Então a gente passou por ela, você agora conhece os comportamentos de um empreendedor de sucesso, sabe que tudo são habilidades e toda habilidade ela é treinável, ela pode ser aprendida e treinável para que você se torne bom nisso. E agora a gente está aqui pensando no negócio especificamente. Muita gente começa a fase de construção do negócio, a maioria das pessoas começa a fase de construção de negócio justamente por essa etapa, simplesmente pelo pensar no negócio em si, ou seja, o que eu vou vender, como que eu vou vender, quanto que eu vou cobrar e tudo mais. Só que existem algumas variáveis aí que a gente acaba negligenciando quando a gente faz dessa forma, que elas vão muito além do simplesmente comprar e vender. Esse modelo de comerciante do antigo, né, o antigo comerciante que ele ia para a empresa no horário, abria, limpava a empresa dele, começava a vender, esperava o cliente chegar. Esse modelo ele é um modelo hoje falido. Se você for esperar para trabalhar como empreendedor, sendo o empregado da tua empresa, ela já está fadada a fracasso. Então, para que a gente possa evitar isso, a gente precisa pensar como se fosse uma cebola, descamando, tirando várias camadas ali, para que a gente possa construir um negócio sólido, que crie realmente valor, e um negócio que gera frutos do jeito que você sonha, porque muitas vezes a gente abre um negócio achando que vai eliminar um tanto de pesadelos e a gente traz outros tantos para a nossa vida e às vezes a gente nem está acostumado. Então, a gente nem está preparado. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a criação do modelo de negócio, como pensar num modelo de negócio que seja bom para mim como empresário, para que eu possa realizar os meus sonhos, para que eu possa realmente viver daquilo que eu estou me propondo a fazer, seja bom para a comunidade, ou seja, que eu entregue valor de verdade e que seja bom para o ambiente, ou seja, eu estou causando algum tipo de transformação e por conta dessa transformação eu estou preparado para entregar aquilo que eu sonhei no início, né? Então, de uma certa forma, a gente precisa construir essa jornada para que ela seja suficientemente corajosa, para que ela seja suficientemente libertária, para que a gente possa de verdade viver disso tudo que a gente tem sonhado enquanto empreendedor, enquanto nessa vontade, nessa garra de construir um negócio diferente, de valor, de sucesso e que possa suprir tudo isso que você tem imaginado para ele.
E olha só, antes de continuarmos, eu gostaria de te lembrar que eu estou aqui gastando meu tempo, gastando minha energia, compartilhando contigo algo que eu aprendi tanto de forma empírica quanto de forma teórica e coloco isso em prática. Eu sou empresário, tenho 2 negócios e estou na ativa aqui, então estou vivendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Já abri negócio, já falei negócio e eu estou aqui compartilhando toda essa história, compartilhando todo esse conhecimento com você. Então, poxa, deixa lá seu comentário, dá um curtir logo nesse vídeo aqui, faz alguma coisa aí para me deixar mais feliz, tá? Faz como, por exemplo, essa pessoa aqui, que ela colocou me mandou um direct lá no Instagram. Instagram é esse aqui, tá? Que ela mandou assim: oi, Irã, meu Deus, realmente existe um padrão. Eu estava olhando aqui algumas pessoas que admiro e realmente elas pensam da forma como você colocou no vídeo. Foi fácil identificar. Obrigada pelo conteúdo, foi muito esclarecedor, esperando o segundo vídeo. Então ela deixou do primeiro para o segundo e é isso aí. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, faz alguma coisa aí para poder dizer para mim que está compensando eu estar aqui compartilhando com você esse processo estruturado de criação, de estruturação de um negócio, ok? Então vamos para frente e vamos construir um negócio de valor agora a partir do momento. A gente vai responder a partir deste momento. A gente vai responder as 3 perguntas fundamentais para a criação de um novo negócio, tá? Quais são essas 3 perguntas? Como eu falei, muita gente, a maioria, na verdade, quando abre um negócio, ele começa simplesmente respondendo a uma única pergunta: o que eu vou vender e quanto que isso vai custar? Muitas vezes começa um negócio e não sabe exatamente as outras variáveis, o que acaba deixando ele num ponto difícil, porque depois que ele abre o negócio é que ele vai entender para quem que ele vai vender, se realmente tem ou se não tem mercado, se realmente ele entrega valor, se realmente os clientes comprariam aquilo que ele está vendendo. Então, ele coloca em prática antes mesmo de saber se isso pode funcionar. Eu não estou dizendo que isso está errado, porque muita gente dá certo simplesmente tendo a ideia, começando e não parando nunca, e isso é muito real. Só que assim, se você parar para pensar, mais de 3 milhões e 300 CNPJs foram criados em 2020. Estamos agora em 2021. Em 2020, no meio da pandemia, foram criados mais de 3 milhões de CNPJs. E se você parar para pensar um pouquinho mais e colocar isso dentro das estatísticas do Sebrae, por exemplo, você vai ver que a metade dessas empresas ela não vai ver a Copa do Catar do ano que vem. Em 2022, a metade dessas empresas vão ficar pelo caminho. E se a gente falar de Olimpíadas, da próxima Olimpíada, que eu não sei onde que vai ser agora, não vou me lembrar onde que vai ser, a gente está falando mais de 70% dessas empresas, elas não verão a próxima Olimpíada, sem ser essa de agora do Japão, não verão a próxima Olimpíada. Isso é um dado assim que pode ser assustador. Mas o que difere uma empresa que sobrevive esses primeiros 2 anos, uma empresa que sobrevive esses primeiros 5 anos e que se torna perene no mercado, que entrega valor, que vende, que dá lucro e etc. Qual é a diferença? Bom, o Sebrae ele coloca como os 3 principais motivos pelos quais as empresas elas não vingam, elas não rompem essa barreira dos 2 anos. Primeiro é a preparação, né? Segundo, ou seja, planejamento, tá? O segundo item é gestão, né? Essas empresas que ficam pelo meio do caminho, elas não têm gestão. Eu estou aqui te propondo um método para que você possa planejar a sua empresa de fato, um método que você possa todos os dias enxergar como que a tua empresa funciona, ou seja, um método de gestão já inicial, já começar do jeito certo, tá? E o terceiro é o que a gente falou nesses últimos 2 vídeos, que é o comportamento, o empreendedor em si, a mentalidade dele, porque a empresa é do tamanho do dono. Então, assim, a gente precisa responder algumas perguntas que elas vão muito, muito além do que eu vou vender e quanto que vai ser.
tá? E são essas perguntas que eu te trouxe aqui para que a gente possa responder juntos e que você possa já, e eu faço disso aqui um desafio, que você possa já, a partir de agora, já se comprometer em pensar isso de uma forma mais estruturada. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, você pode ir lá no Telegram, inclusive eu vou colocar um material complementar lá no Telegram, você pode ir no meu Instagram perguntar, Irã, não entendi essa parte, como é que eu posso fazer, como é que eu posso adentrar mais nesse aqui e a gente vai tirando. O que você não pode fazer é pensar que isso aqui é uma Netflix e não fazer nada, tá? Ficar assistindo como se fosse um filme, uma série e que você fica acumulando conhecimento e não coloca em prática. A prática é o que vai fazer com que você alcance aquilo que você quer. Então, assim, a primeira pergunta que a gente precisa responder, e antes de mais nada, eu quero te dizer do que a gente está falando aqui. A gente está falando de modelo de negócio, tá? O que são modelos de negócio? É a forma como o negócio funciona, é a forma como a gente entrega valor, e nada melhor que o próprio Alexander, tá? Eu vou citar aqui um método que ele criou. O Alexander, ele é o criador do Canva, tá? O do Business Model Canva, que todo mundo fala, o Sebrae ele indica e outros consultores também, preencha o seu Canva. Só que não é só isso, tá? Ele mesmo coloca, o Osterwalder, ele coloca isso aí que está na tela. Um modelo de negócios descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. O que ele está falando aqui? Ele está falando de criação, ou seja, do produto em si, tá? Lógico, é mais do que isso, do produto, do serviço, é muito mais do que isso, mas assim, da criação do negócio em si, como que esse negócio, como que esse produto ou serviço, ele chega até o meu cliente, até o consumidor, seja ele final, seja ele B2B, B2C, não sei. Mas como que ele chega, como que eu vou fazer essa entrega? E eu estou falando de entrega de serviço, entrega de produto. Como é que é o processo mesmo? Como é que vai funcionar isso na prática, tá? E aí, em terceiro lugar, como que eu capturo valor? Se eu estou entregando alguma coisa que o meu cliente ele precisa, eu posso capturar algo em troca. Eu não estou falando só de preço. Eu estou falando da fidelização do cliente, eu estou falando da importância que a minha empresa se faz para o mercado e etc. Então, assim, como que eu crio valor e, lógico, cobro por isso. Se a empresa não dá lucro, se a conta não fecha, significa que alguma coisa está muito, muito errada. Então, assim, antes de mais nada, qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para que eu possa construir um negócio de valor? A primeira pergunta que eu preciso fazer é: qual é o problema? Qual é o problema de fato? O que realmente eu estou resolvendo para o mercado? O que o mercado está precisando? Eu já disse aqui que toda vez que um problema ele pode ser resolvido por meio de um produto ou um serviço, eu tenho uma oportunidade de criar um negócio. E se eu fosse muito mais a fundo, eu diria que todo problema social, comunitário, pessoal, todo tipo de problema, ele pode ser resolvido com um negócio. E tem provavelmente CNPJs aí criados para esse mesmo problema, só que entregando uma solução diferente. E aí a gente entra com outra inovação e tudo mais, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, tá? O nosso foco aqui é entender primeiro quais são essas perguntas, qual é o problema que eu estou resolvendo de fato. Eu posso pegar esse celular aqui que fez um barulho agora, eu posso pegar esse celular aqui e dizer assim, olha, eu estou consertando esse celular. Ou eu posso fazer a mesma coisa com assistência técnica também e transformar ele de uma forma mais individualizada, ou seja, eu posso adequar o seu telefone a você. É o mesmo, é um exemplo assim bem automático, mas assim, qual o problema, por exemplo, que essa calculadora resolve? Essa calculadora ela resolve a entrega das somas automatizadas, né? Que é muito mais fácil de se fazer. Beleza, mas ela também pode ser o meu suporte num caixa, ela pode ser o meu suporte numa operação que eu preciso fazer, ou no meu dia a dia, no dia a dia de um profissional específico, etc. Mas eu só quero que você fique presente para essa situação. Qual o problema que eu de fato estou resolvendo? Quando eu
eu penso de forma estruturada em qual problema eu estou resolvendo, eu estou pensando primeiro, eu estou pensando no meu cliente, ou seja, eu estou pensando primeiro nele, eu estou identificando no mercado um problema existente. Eu não estou simplesmente atirando, nossa, eu acho que isso aqui vende. Não, eu estou pensando que existe um público, existe um problema nesse público e eu também estou pensando que eu posso solucionar ele de alguma forma. E aí a gente entra na segunda pergunta definitiva para a criação de um negócio. Ou seja, qual a solução que eu vou entregar? Qual o tipo de solução que eu vou entregar para esse cliente? Eu posso, por exemplo, vender um serviço de encanador, né? Por exemplo, aqui citando aqui, sabe, pensando agora, eu posso oferecer um serviço de encanador, posso servir de bombeiro hidráulico, ou eu posso também oferecer o mesmo serviço, mas de forma diferente. Eu posso oferecer uma recorrência. Olha, se você pagar tanto por mês, eu posso ir na sua casa de forma regular e ver o que está de errado. Então, assim, uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, eu posso oferecer para o mesmo problema diversos tipos de solução. E aí é onde encaixa a similaridade exclusiva da sua empresa. Aquilo que somente você vai fazer daquele jeito. E aí a gente está falando de inovação, a gente está falando de outro serviço, a gente está falando de outra forma de fazer o mesmo serviço, outra forma de resolver o mesmo problema. E quando a gente pensa nessa solução, a gente está não somente pensando no produto ou no serviço, a gente está pensando em como o problema que eu respondi ainda há pouco, vai ser solucionado por meio da minha empresa. Então eu continuo pensando no cliente, eu continuo colocando o cliente no centro, eu continuo pensando que eu não estou atirando para todo lado, eu estou pensando num mercado específico e direcionado para que eu possa entrar nesse mercado. E aí a gente vem para a terceira pergunta: como que eu crio valor? Como que o meu cliente vai perceber valor? Como que eu vou entregar valor? E a pergunta fundamental: como que eu vou cobrar por isso? Onde que eu vou cobrar por isso? Em que momento do meu contato com o cliente que eu vou cobrar por isso? Tá? E aí a gente começa a pensar de uma forma muito mais ampla do que simplesmente entreguei o serviço, recebi, entreguei o produto, recebi. Eu posso pensar, por exemplo, no sistema de recorrência, eu posso pensar no sistema de assinatura como Netflix, eu posso pensar de diversas formas diferentes que eu possa entregar e capturar valor, como o Osterwald falou. Então, assim, essa terceira pergunta, como que eu crio valor, tanto para o meu cliente quanto para mim, como que eu faço que ele perceba que a minha empresa é a primeira empresa que ele precisa pensar na hora que ele precisa solucionar aquele problema. Aí eu começo a abrir horizontes, eu começo a me posicionar de uma forma diferente e as coisas elas começam a acontecer de forma diferente, porque não é somente o produto pelo dinheiro, serviço pelo tempo, tá? É entrega de valor, é percepção de valor, é captura de valor e por isso eu cobro o preço. E aí eu posso cobrar, inclusive, um pouco a mais, porque como eu entrego um valor diferenciado e as pessoas percebem que a minha empresa ela entrega um valor diferenciado, eu começo a escalar isso, inclusive com o aumento do meu ticket médio, ou seja, eu posso cobrar mais por aquele serviço que estou ofertando. Então, assim, de uma forma geral, nós temos algumas ferramentas, tá? Mas, lógico, eu quero trazer aqui a mais conhecida de todas, que é a do Alexander Osterwald, que ela é mundial, inclusive ela é aberta, você pode utilizá-la, mas que você pense nisso tudo antes mesmo de começar a usar essa ferramenta. Eu queria que você pensasse em como que você qual é o problema que você soluciona, qual é a solução que você está ofertando, qual tipo de solução e como que você oferta valor em relação a esse problema, em relação a essa solução, como que você quer ser reconhecido pelo mercado. E aí então você vem para a ferramenta que é o Business Model Canva, do Alexander Osterwald, que ele é mais ou menos isso aí, ele te entrega
todas as particularidades da tua empresa. É uma ferramenta totalmente gratuita, você pode baixar ela, eu vou enviar ela para você, mas antes disso eu vou falar sobre outras coisas para que você possa entender de uma forma geral como que funciona essa ferramenta. Então, não é usar por usar, não é usar por usar, não é preencher os blocos do Canva, não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. E eu preciso que você esteja ciente para que você possa, de fato, extrair valor dessa ferramenta o máximo e você possa fazer o fundamento máximo dessa aula aqui, que é exatamente esse que está aparecendo na sua tela. Começar pequeno, escalar rápido e aprender sempre. Comece pequeno, escale rápido e aprenda sempre. Sabe que, em outras palavras, como é que eu posso dizer? Comece agora com as coisas que você tem. Erre o suficiente para que você possa aprender e escalar o seu negócio. Extraia valor e comece agora a fazer o que você tem que fazer. Ok? Então, de uma forma geral, essa é a aula de hoje. Eu quero te deixar ainda algumas perguntas que podem ser extraídas dessas três primeiras, tá? Como, por exemplo, como que eu gero valor para os meus clientes? Responder isso. Como que eu posso gerar valor? Como que eu quero ser reconhecido? Como que eu posso, então, me fazer conhecido por isso, tá? Como que normalmente ele já compra? Como que normalmente ele já compra? Qual tipo de solução que ele já vê, né? Por exemplo, a Netflix, quando ela começou, a gente está falando da Netflix aqui, porque, enfim, é uma empresa que todo mundo conhece, mas como que a Netflix começou? Ela começou dentro do mesmo mercado que as locadoras de vídeo, né? Se você tem um pouco mais aí de anos, você sabe que as locadoras de vídeo eram unanimidade. Então, logo que saía do cinema, a gente ficava esperando para que aquilo fosse lançado. Então, aquele cliente da Netflix, ele já assistia, né, ele já resolvia o problema do vídeo, de assistir tudo mais, por meio das locadoras, por meio do cinema, por meio de um tanto de coisa. E hoje a Netflix ela entrega de forma on demand, você assiste a hora que você quer, paga uma mensalidade por isso, para que você tenha acesso a um catálogo gigantesco de filmes e séries. Então, como que normalmente o teu cliente ele já compra, tá? Uma terceira pergunta é: em que momento eu cobro? Em que momento pode ser cobrado, tá? Então eu posso cobrar, né, numa barbearia, num lava-jato, numa rede de conveniência, inclusive, eu posso cobrar às vezes que o cliente vai lá, como todo mundo faz, ou eu posso cobrar uma mensalidade, ou eu posso cobrar uma anuidade, ou eu posso fazer diversas formas para que o cliente ele fique mais tempo na minha base de clientes, como meu cliente. Então, assim, em que momento eu cobro? Responda essa pergunta para você. Qual a forma e quanto vou cobrar? Qual a forma que eu vou cobrar? Eu vou cobrar assim, assim, assado? Quanto que eu vou cobrar? Já que eu sei em que momento, quanto que eu posso cobrar? Por exemplo, se eu estou vendendo um corte de cabelo, tá? Falando de um corte de cabelo, eu posso cobrar R$50, mas se eu estou vendendo uma anuidade de corte de cabelo, esse corte de cabelo ele pode sair por R$30, por exemplo. Por quê? Porque o cliente vai colocar dinheiro na tua base e o dinheiro já vai estar ali, você vai poder movimentar, vai fazer crescer a tua empresa, vai poder investir em outras coisas. Então, a forma antecipada, eu só estou dando um exemplo, tá? Da mesma forma, você pode fazer para qualquer tipo de serviço, para qualquer tipo de produto. A gente está caminhando aí para uma tendência de que, na verdade, não é mais tendência, já é realidade. A maioria dos negócios já estão caminhando aí para uma oferta sim, desse tipo de assinatura e etc. Tá? Então, assim, quanto que eu vou gastar para entregar esse valor? Por quê? Porque a conta precisa fechar, tá? A gente vive de lucro. Então, assim, por mais romântico que seja, eu sou empresário e tudo mais, a gente vive de lucro. Então, assim, essa conta ela está fechando, faz sentido para mim abrir esse negócio? Faz sentido para mim continuar prestando esse serviço, vendendo esse produto?
Então, assim, mais uma vez, eu te desafio a colocar isso em prática, responder essas perguntas para você, responder essas perguntas de forma honesta, de forma segura, num papel, para que você possa olhar para elas e para que ela possa responder a você o que isso significa, o que essas respostas que você deu de forma honesta e segura significa. E para encerrar, vai lá. Pode comentar aqui, tá? Nesse vídeo aqui no YouTube mesmo, ou você pode ir lá na rede social que tá aqui, ó, @IranLima, e me mandar o comentário. O que você achou dessa aula de hoje? Me fala. E começa a colocar em prática, e quando você responder essas perguntas, você me fala também o que você aprendeu com tudo isso que você respondeu. Será que você já tinha pensado no seu negócio dessa forma? É assim que a gente consegue, é assim que a gente vai construindo um negócio de valor, e é assim que a gente vai criando valor para a gente, para a sociedade, para o meu cliente e para todo mundo que entra em contato com o meu negócio. Beleza? Então vamos para cima, vamos criar um negócio de valor. A partir dessas perguntas, a partir dessas respostas, eu posso criar muito mais do que simplesmente um negócio de troca de dinheiro por produto ou serviço. Beleza? Um abraço e até a próxima.